Olá, hoje iremos falar sobre anamnese e o exame físico cardiológico. Como nós sabemos, a anamnese e o exame físico, a anamnese e exame físico de da semiologia, o exame físico, o exame clínico de qualquer sistema da semiologia se baseia no que eu costumo chamar de um quadripé, que é a inspeção, a percussão, a ausculta e a palpação. No sistema cardiovascular, nós vamos ter a mesma situação. Nós vamos fazer a inspeção desse pré-córdio, desses membros inferiores, desses vasos. Nós vamos fazer a palpação e nós vamos fazer a ausculta, principalmente a ausculta cardíaca. Tá? Para a gente entender bem a fisiologia, para entender bem a semiologia cardiovascular, a gente tem que entender bem a fisiologia e principalmente o ciclo cardíaco. Pode ser visto no vídeo aqui de cima. Eu peço para que vocês vejam, entendam bem o ciclo cardíaco para a gente entender bem essa parte de exame clínico do aparelho cardiovascular, tá bom? Lembrando que a gente vai começar o ciclo cardíaco, a gente tem a parte da diástole, que é o relaxamento, e a sístole, que é a contração cardíaca, tá? Na diástole a gente tem até mais ou menos no eletro, até a onda R, e a partir da onda R do complexo QRS a gente vai ter a contração cardíaca, que a gente chama de sístole, tá bom? O sistema cardiovascular, a gente vai começar o exame com uma boa anamnese, colhendo a história clínica desse paciente, que é a chave de toda a semiologia médica. A gente vai explorar esses sintomas mais frequentes. E esses sintomas quais são? São a dor torácica, angina, dispneia, respiração do tipo Cheyne-Stokes. A gente viu os tipos, os ritmos respiratórios, tá? Da parte do aparelho respiratório. A gente vai ter tosse, a gente vai ter cianose, que é aquela coloração mais arroxeada das mucosas, das periferias. A gente vai ter síncope, que é o desmaio, palpitações, edema, principalmente edemas em membros inferiores. E nós vamos ter na anamnese colher os fatores de risco para as doenças cardiovasculares. Quais são os fatores de risco? Diabetes mellitus, a hipertensão arterial, dislipidemia, que é a alteração do colesterol total e suas frações, o HDL e o LDL, além do triglicerídeos. A gente vai ter tabagismo, uma vida sedentária, história familiar de doença cardiovascular, história de uso de drogas, tá bom? Então, esses são os fatores de risco. E nós vamos ter aqueles sintomas mais frequentes, tá? É muito importante no aparelho cardiovascular a história clínica. A gente precisa saber há quanto tempo começou essa dor, se for uma dor precordial. Se foi uma dor precordial, quanto tempo tem. Se foi desencadeada por exercício ou não. Então é muito importante a gente saber esse quadro clínico, tá? E como é que a gente vai fazer os exames? A gente vai primeiramente fazer a inspeção. Na inspeção e na palpação, vamos dizer assim, a gente vai ver os pulsos desse paciente. A gente vai ver os pulsos arteriais, a gente vai ver se há localização, pulsos carotídeos, radiais, tibial, femoral. A gente vai ver, comparar um lado com o outro, a simetria, tá? Vamos ver se está normal, diminuído, ausente. A gente vai ver a amplitude desse pulso, se é fino, se é cheio. E nós vamos fazer uma ausculta dessas artérias carótidas para ver se a gente tem
um sopro carotídeo. Por que o sopro? Porque a gente vai ter quando a gente tem um sopro, quando a gente tem uma placa nessa carótida, uma obstrução da luz de carótida, a gente vai ter a mudança do fluxo laminar para o fluxo turbilionar, dando o quê? O sopro. E se a gente encostar, pode sentir o fêmito, tá? Então, os locais de aferição desses pulsos, como eu falei, a gente vai ter o radial, carótida, femoral, poplítea, pedioso, tibial posterior. Lembrando que o diagnóstico de parada cardíaca a gente faz com pulso carotídeo e pulso femoral, não se faz com pulso radial. Estudo clínico do pulso arterial, o que a gente tem que ver, tá? A gente vai ter o pulso normal, que a gente vai ser uma porção ascendente rápida, que vai refletir o pico do sangue ejetado pelo ventrículo esquerdo, e uma porção descendente, que é menos abrupta e que é interrompida pela incisura dicrótica, tá? Que é o fechamento da válvula aórtica. Não tem significado clínico nenhum, tá bom? A gente vai ter os pulsos parvos-tarvos, que a gente vai ter uma porção ascendente lenta, com um pico tardio e de menor amplitude. Pode ter um entalhe ascendente, a um ponto de ser possível distinguir as duas ondas separadas. É um ponto anacrótico, tá? O que é isso? É uma redução do volume de ejeção, geralmente por obstrução fixa à ejeção, ou seja, a gente tem uma estenose aórtica, a gente vai ter uma obstrução fixa à ejeção desse sangue e a gente vai ter esse tipo de pulso, parvo-tarvos, porque vai ter uma porção ascendente lenta, com pico tardio e de menor amplitude, tendo um entalhe ascendente, claro, a ponto de ser possível distinguir as duas ondas separadas. É um pulso parvos-tarvos característico da estenose aórtica. E nós vamos ter o tipo de pulso, o bisferins, tá? Que a gente palpa dois padimentos sistólicos por sístoles, com um intervalo mesodiastólico, um intervalo no meio dessa sístole, né? Mesosistólico, na verdade. A gente vai ver isso na insuficiência aórtica, tá? Então, são esses tipos de pulso que nós temos ter esse significado clínico, o pulso normal, parvos-tarvos e bisferins, tá? Lembrando, parvos-tarvos da insuficiência da estenose aórtica, os bisferins geralmente da insuficiência aórtica. A gente vai ter o pulso dicrótico, a gente vai ter pulso com dois picos, tá? Porém é diferente do bisferim, porque em virtude do segundo pico ocorrer na diástole, ou seja, no bisferim, os dois ocorrem na sístole, a gente vai ter um espaçamento mesosistólico. Aqui não, a gente vai ter dois picos, sendo que um dos picos vai ocorrer na diástole. Vai surgir situações que a gente vai ter o aumento da complacência vascular. Sepse, febre, exercício físico, insuficiência cardíaca avançada, tá? A gente vai ter o alternante, que é uma alternância regular do pico de pressão de pulso. Na insuficiência cardíaca grave, a gente vai ter exacerbado por insuficiência aórtica e hipertensão arterial, tá? O pulso forte vai ser seguido de um pulso fraco. A gente vai ter o bigeminado, quando a alternância de pico de pressão de pulso, com um pulso alternante, porém o pulso fraco sempre segue um intervalo curto, tá? Geralmente é o associado a extrasístoles. O pulso paradoxal, que é a queda acentuada da pressão sistólica do pulso arterial durante a inspiração, ou seja, a gente inspira e cai a pressão sistólica. Tamponamento cardíaco, pericardite, porque a gente vai aumentar essa resistência vascular, tá? Então a gente vai ter esse pulso, vai diminuir a pressão
essa pressão sistólica vai ter uma queda por causa desse aumento dessa resistência, e a gente vai ter esse pulso paradoxal, tá? E a gente vai ter o pulso célere ou magno, que é ascensão muito rápida e queda também. A gente vai ter, principalmente na insuficiência aórtica, é o pulso em martelo d'água, tá? Lembrando que na insuficiência aórtica a gente pode ter o pulso em martelo d'água, ou, igual que a gente falou, na insuficiência aórtica isolada, o pulso bisferins, e na estenose aórtica, parvultaris, tá bom? A gente tem a medida da pressão arterial, tá? A gente da parte do exame cardiovascular. A gente tem dois tipos, a pressão arterial invasiva e a não invasiva. A invasiva, a gente faz uma punção na artéria radial, geralmente, acopla um probe que vai dar a pressão online no monitor. E a gente tem a pressão que a gente tira no esfígmo, com o esfígmo e o estetoscópio, tá? Lembrar sempre que a gente, antes de fazer a punção da artéria radial, para fazer a punção da pressão arterial invasiva, a gente tem que fazer o teste de Allen, tá? Que vai estar explicado lá. A gente vai pressionar as duas artérias, tá? Vamos ver, vamos soltar a circulação lunar para a gente ver se ela consegue sozinha ser adequada para a sua mão, tá? Aí a punção da artéria radial pode ser feita. Além disso, a gente vai ter os pulsos venosos com a turgência de jugular, tá? Principalmente. O que é jugular? Jugular é essa veia que a gente passa aqui, jugular externa e jugular interna. A jugular é o enchimento, a turgência ela tá o enchimento persistente das veias jugulares quando se adota uma posição de 45 graus ou sentada, tá? Traduz o quê? Hipertensão venosa, tá? A turgência jugular, como é que a gente vai examinar? O paciente do dorsal com o tronco a 45 graus, traça-se uma linha reta da fúrcula external ao pescoço, verifica-se o abaulamento em território da veia jugular, turgência de jugular. Significado da turgência de jugular e hipertensão venosa. Tá? Aí a gente vai ter uma figura como a gente vai fazer esse exame, a altura da extensão venosa, o ângulo, a gente vai medir do ângulo external até aqui onde é que a gente vai ter essa distensão, tá? Isso significa que a gente vai ter uma hipertensão venosa. Vamos ver muito na insuficiência cardíaca congestiva, insuficiência cardíaca direita ou congestiva em estado nessa parte em estágios da insuficiência cardíaca. Outra atenção que nós precisamos ter é sobre edema, tá? Edema, o que é edema? É o acúmulo de líquido no espaço intersticial por alteração das forças de Frank-Starling. A gente vai ter no edema, geralmente, edema relacionado ao aparelho cardiovascular, edemas em membros inferiores, vamos ter uma pele lisa, vamos ter cacifo, tá? Vão ser simétricos e vamos ter sinais de flogose. Tá aí um edema em membros inferiores nessa foto, com um sinal de cacifo. Um sinal de cacifo é quando a gente aperta e fica nos edemas inferiores. Fica a marca do nosso edema. A gente vai ter o edema maleolar, que é o Bacruz. Quando a gente pega o terço médio da perna, 2 cruzes. Quando a gente chega ao nível do joelho, 3 cruzes. Nível da raiz da coxa, 4 cruzes. Quando a gente tem um edema generalizado, a gente chama de anasarca. Vamos começar a prestar atenção nesses termos científicos, tá? Passando, a gente vai começar a fazer o exame do pré-córdio. A gente vai ter
as referências anatômicas, com a linha hemiclavicular ou linha mamelar, linha axilar anterior, axilar posterior, axilar média, tá? Vamos ter, pegando pelo ângulo de Louis, a gente vai cair no segundo espaço intercostal, lembrando que a gente tem que ficar transversal ao paciente, ver o ângulo de Louis, a gente cai no segundo espaço intercostal e vamos contando esses espaços, tá? Os pontos de referência, o ângulo de Louis, manúbrio, o ângulo de Louis é onde a gente vai ter a junção do manúbrio com o externo, segundo espaço intercostal, direito, esquerdo, a linha axilar anterior, média, tá? Apêndice chifoide, não vamos esquecer, tá? Esses são os pontos anatômicos do nosso pré-córteo. A gente vai fazer a inspeção e palpação, a gente vai ver se tem abaulamentos e retrações, pulsações anormais. Vamos ver o ictus cordis, que é o choque do ápice do coração com a parede torácica, geralmente no quinto espaço intercostal esquerdo, com linha hemiclavicular, né? Na verdade aqui, para vocês aí, para mim aqui. À esquerda é visível e palpável. Propulsivo, a gente vai ter, ele pode ser propulsível, quando ele tem uma propulsão, quando a gente vê ele batendo muito forte, a gente vai começar a investigar e a gente vai ter a buscar os frêmitos, que são a manifestação tátil dos sopros, tá? Ainda falando na inspeção e a palpação do pré-córdio, a gente classifica em polpas digitais, a gente chega e tenta ver em 1, 2 polpas digitais, tá? E vamos ver se esse está no quinto espaço intercostal esquerdo na minha clavicular ou se ele está desviado para a axilar anterior, para a axilar média, que isso quer dizer que a gente vai ter um aumento cardíaco. A ausculta, a gente vai ter os focos de ausculta, que é B1, a gente vai ter o fechamento das válvulas atrioventriculares, que é a sístole, é o som grave. Tum. E o B2 a gente vai ter o fechamento das válvulas semilunares, que é o final da sístole, com som tá. E além disso a gente vai ter B3 e B4. B3 a gente vai ter uma ejeção atrial, uma coluna de líquido que vai se enxugar com a parede desse ventrículo, grave curto, B3 geralmente é após B2. É uma bulha patológica. E B4 a gente vai ter uma contração atrial antes de B1, tá? Também é uma bulha patológica.